pegar leve. Começando a gravação então da nossa aulinha, tá? Então isso aí foi para explicar. Essas estruturas aqui, gente, são muito importantes porque elas retratam o que a gente vai aprender a partir de agora, tá? Que nem isso aqui, uma estrutura sequencial, é uma sequência aqui de tarefas, né, que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai trabalhar com os tal dos algoritmos sequenciais, tá? Aí depois a gente cai aqui no de decisão. Então essa estrutura, esse desenhinho aqui é legal ficar na cabeça, tá? Por isso que eu passo várias vezes, né? Tá mostrando aí pra vocês, né? Não tô falando, deixa eu ver, né? Tá, né? Às vezes eu... Acho que tá. Tá? Tá? Não tá? Alguém responde. Tá sim, então. Valeu, Angélica. Tá bom? Essa estrutura aqui, ó, é interessante conhecer. E para que a gente passou isso, né? Na verdade, a gente ficou em fluxograma uma semana. Aí você já tem uma ideia, tá? Do que vai ser, né? Um algoritmo. O que é um fluxograma também. A gente não vai se aprofundar muito nisso, porque eu quero só passar uma ideia para vocês, tá? Durante o curso, vocês vão aprendendo outros diagramas, tá? Acho que eu já comentei com vocês, mas no segundo e no terceiro, vocês têm uma disciplina quase que feita para isso, tá? Que é a disciplina de AS. Vocês têm a S1 e a S2, tá? Que é a análise de sistemas, tá? Análise de sistemas, vocês vão aprender a projetar um sistema de computador, tá? Como é que a gente faz isso? Com um monte de diagramas, modelos, tá? Eles vão fazer um monte de desenho dentro do, por exemplo, o diagrams da vida, tá? Ou asta, depende do que cada professor pode usar. Ferramenta tem de monte, tá, gente? Que eles têm mais ou menos o mesmo objetivo. Aí, por exemplo, eu gosto do diagram porque ele é tudo online, tá? Tem o outro asta lá, tem que instalar. Então essa que é a diferença. Hoje eu estou preferindo, né, como a aula é tudo meio virtual. Quando era presencial, daí eu pedia para instalar dentro dos computadores, né? Aí vocês não precisavam instalar nada, né? Mas agora, como está no virtual, é melhor que vocês tenham alguma ferramenta online, né? Porque daí não tem instalação, não facilita a coisa, tá? Beleza? A gente tem a decisão que cai dentro desse losango aqui. Então a gente vai ver isso daí, algoritmos assim, tá? E depois a gente vai ver algoritmos de repetição, tá? Que repetição é a coisa... É quando a computação fica interessante, tá? Então a hora que a gente cai aqui, ó, que a gente tem um processo definido, o que a gente faz com esse processo? Repete, tá? Por exemplo, vou fazer um carro na Toyota, tá? Eu tenho o processo todo definido lá, com o robô, programa robô, tá? Ou vários robôs, né? Que na verdade é assim. E esses vários robôs aí vão executando tarefa. Deixa eu ver, tem até um desenho assim, né? Disso aí, né? Ó, aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma fábrica de carro, lá os robôs estão soldando lá. Quer dizer, algumas tarefas que são repetitivas, né? Que eu consigo automatizar, tá? Isso aí já é tudo automatizado, tá? Que você vai hoje para uma fábrica mais moderna, assim, praticamente os robôs fazem quase tudo, tá? Então eu tenho que programar esse robô aqui para ele fazer o que? A mesma coisa um monte de vezes, tá? Isso aí que a gente chama de repetição. Então ele vai fazer aquela tarefa lá, eu programo ele para fazer a tarefa. Aí chega o carro, ó, quantos carros tem aqui, né? Ele vai ficar fazendo aquilo lá, vai soldando. Então tem o ponto certo, tem que ter um monte de sensor, o braço mecânico, né? Ele fica produzindo aquilo lá, beleza? Então a gente que programa isso aí, os programadores, né? Então isso aqui que a gente chama de repetição. A hora que eu tenho uma tarefa aqui, ó, que eu consigo definir muito claramente, entendeu? Por isso que é muito importante, de repente, né, a gente entender todo esse processo aí através de um fluxograma. Imagina esse processo de você fazer solda dentro de um carro na fábrica da Toyota, né?
tem lá 3.000 pontos de solda que tem que ser soldado no carro, tá? Deve ter um monte, tá? Não faço ideia. Então você tem que programar os 3.000 pontos, tá? Entendeu? Não é uma tarefa trivial, simples. Isso aí, às vezes, a gente tem que fazer uma série de fluxogramas para entender como funciona. Entende, testa, vai, testa um, testa dois, até que chega uma hora que você está com o software, o programa pronto. Aí você bota no robô lá e manda ele fazer. Entendeu? Então tem que testar, fazer, testar, até dar certo o programa. E para a gente evitar essa quantidade excessiva de teste, tentativa e erro, tá? Que não funciona bem, que a gente não trabalha assim, tá? Trabalha com técnica. Então a gente não faz tentativa e erro, tá? A gente faz o quê? Cria um processo, tá? Desenha um modelo que a gente tem que fazer. Projeta antes, tá? Então aqui você consegue entender como funciona, né? Sem fazer, tá? Antes de fazer. A gente entende como funciona um determinado processo, tá? Por exemplo, soldar o carro, né? Daí a gente entende isso no desenho, tá? Corrige qualquer tipo de erro. Depois é que a gente parte para programar. Isso aí a gente ganha tempo, tá? Que a gente faz o quê? Faz um planejamento, faz a prototipação, tá? Faz um projeto do meu software, tá? Aí vocês vão ter na disciplina aí no terceiro e no segundo e no terceiro, né? A S1 e a S2 que vai se dedicar a isso aí, tá? Vocês aprenderem a técnica, as técnicas, né? Para a gente poder desenvolver um sistema, tá? De verdade, tá bom? É super legal. É uma área bem interessante mesmo. É mais ou menos a área que eu vim, né? A gente chama isso aí de engenharia de software, tá? Eu trabalhei vários anos em empresa dentro desse setor, vamos dizer assim, né? De engenharia de software. Eu ficava projetando as coisas, tá? Eu fui programador no começo, mas depois eu ia no cliente, entendia a necessidade dele, né? Visitava o cliente. E a hora que você começa a sair muito da empresa, começa a visitar cliente, não dá tempo de você ficar sentado na frente do computador programando, né? E aí tem gente já dedicada para isso. Então eu fazia o projeto daquilo que tinha que ser feito e passava para os programadores, tá? Daí eles vinham tirar dúvida comigo na hora que precisava, em vez de ter que ir para São Paulo, por exemplo, tirar dúvida com o cliente, entendeu? Então era essa ponte aí, né? Com o cliente e os programadores, tá? Ok? Isso aí a gente chama mais ou menos de engenharia de software, tá? Que é a área, né? Ok? Então tá bom, ó. Essas três áreas aqui, ó, que a gente vai ver, ó, sequencial, condicional, os condicionais, né? E os loops, tá? Ou os laços condicionais, ok? Tá gravando? Interromper gravação. Tá. Então, muito bem. Dúvidas aí de fluxogramas? Qual foi o objetivo do fluxograma? Então, começar a passar a ideia para vocês de como que a gente faz as coisas dentro da informática, tá? Então, a gente não sai programando. Tem muito curso de informática que eu vejo por aí, principalmente online, que ele sai assim, ó, pá, vamos programar. Não é bem assim, tá, gente? A hora que você vai lá para a faculdade, que você vai estudar mesmo de verdade, tá? Você tem que aprender uma série de coisas antes, tá? Ou a gente aprende que a gente tem que fazer uma série de coisas antes de começar a fazer. Que nem eu estava falando para vocês aí, né? O processo aí, ele é quase o mesmo da gente construir uma ponte, tá? Então a gente tem que projetar a ponte primeiro. Depois a gente vai fazer. Projeta, calcula, vê os materiais, tá? Então, se você fizer engenharia civil, você não vai lá construir a ponte direto, tá? Provavelmente vai cair essa ponte, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que calcular tudo. Aguenta passar um caminhão aqui, um carro, com a estrutura que você vai usar, vai cimento, tudo isso tem que ser calculado. Por que tinha que ser diferente com o software, tá? O que acontece é que tem muita gente aí que não segue esse padrão, tá? Tem bastante amador também, né? E que não segue a técnica,
Aí faz um sistema todo bugado, tá? Por quê? Porque não seguiu aquilo que tinha que ser feito. Certo? Por quê? A gente tem que seguir regras, tá? Para que a gente segue regras? Para dar menos erro, tá? Se você não faz o projeto, os cálculos para a ponte dar certo, o que acontece com a ponte? Ela cai, tá? Afunda, não aguenta o peso que tem que aguentar, dura muito pouco tempo. Então isso tudo tem que ser avaliado, tá? A gente tem a técnica correta da gente construir as coisas. E dentro da nossa área de informática se chama engenharia de software, tá? Ok? Que é o que? A gente criar as técnicas, né? A tal da engenharia, de como que a gente tem que fazer o desenvolvimento de software, tá? Como que a gente desenvolve, como que a gente cria um software, tá? Então tem algumas tarefas que a gente tem, algumas regras, né, que a gente tem que seguir, tá bom? Então beleza. Vou fechar aqui um pouquinho. Ó, então a gente já... Nossa, o que é isso aqui? O diagrams. Tudo certo então com os fluxogramas? Não ficou nenhuma dúvida? Então vou pedir para vocês, né, encerrarem esse assunto. Se tiver alguém ainda que não enviou, tá? Vou ser bonzinho por causa do feriadão, né? Envie, tá? Que a gente aí tem folga segunda, terça e quarta, né? Então enviem, terminem a tarefa, não? Eu já falei com o pessoal, né? Com o Marcos aí, com outro rapaz lá. Que vocês conseguem mandar. Pode mandar, tá? Então tentem seguir lá, ó, sempre, né? Eu sei que vocês estão se acostumando ainda com a dinâmica, né? Mas tentem sempre ficar atentos, né, às datas, tá, de entrega aqui dos trabalhos. Por exemplo, o jogo da imitação aqui, ó, já era, né? Já foi, 29 de agosto, tá? Hoje está encerrando aqui o Piratas do Vale do Silício. Tem bastante gente que não entregou. Vamos entregar, tá? Essas tarefas aqui, ó, servem para quê? Para vocês aprenderem essa dinâmica aí de entregar trabalho. Que eu vou ser sempre assim, tá? E repito, não vou dar prova. Então, se você não fizer atividade, já era, tá? Como é que você vai querer ter nota, né, sem a atividade, né? E eu vou ser bonzinho agora. A hora que eu ver que vocês entenderam, daí vocês têm que cumprir prazos, né, gente? Que faz parte da regra do jogo. Certo? Não dá pra falar assim, vou mandar a hora que eu quiser. Não, não é assim, né? Tem prazo para vocês fazerem as coisas, tá? Então eu sei que dá tempo de fazer, sempre coloco aí um prazo legal, tá? E vocês têm que fazer sempre. Então são duas coisas, fazer dentro do prazo e fazer sempre. Se você fizer isso, você vai sair um bom programador, tá? Se você quiser programar aí de vez em quando só, para ver como é que é, aí você vai virar aquele cara meia boca, tá? Que não aprende direito o que é programar. Quer dizer, programar é um ato que a gente faz todo dia, tá? É que nem ler, comer, essas coisas assim, exagero, né? Mas a gente programa todo dia, tá? Eu vou fazer vocês programarem todo dia, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Beleza? Então façam as tarefas aqui. Fala assim, professor, eu tive dor de barriga que não consegui entregar o Piratas do Vale do Silício. Eu falo, e dou uma notinha pra você lá, tá? O importante é entregar. Não conseguiu entregar perfeitamente exato do jeito que o Dematei fez? Não tem crise. É importante é você entregar. Tá com algum errinho ou outro assim, eu vejo, eu sei que você... A gente tá aprendendo, tá? Eu não tô aqui para castigar vocês, eu quero que vocês aprendam, tá? Então manda a tarefa, se tiver um errinho lá ou outro bobo, tá? Eu considero, não tem problema nenhum, tá? O importante é o ato de você fazer, porque você fazendo, você está aprendendo. Tá? Ok? Então, ó, vamos tentar zerar essas atividades aqui, ó. Se tiver alguém ainda que não fez, tá? O Lightbolt já era, né? Os filmes aqui, tem 4, manda ver aí, dá para ver tudo, tá? O Marcos aí, acho que já viu os 4 aqui, já mandou tudo para mim, tá? Foi show de bola aqui.
O fluxograma aqui, ó, faz também, tá? São tarefas fáceis, ó, tem 5 exercícios para fazer aqui, tá? E o fluxograma 2 também eu vi que já tá o povo mandando aí. Quer dizer, a gente sempre vai ter tarefa, né? Vai começar a acumular mais, mas vai chegar uma hora que eu passar a régua assim, ó. Quando que vai ser? Depois do feriado. Tá todo mundo dentro do jogo, depois do feriado. Aí vale, a partir de hoje, né? Vale a regra para todo mundo. Então essa tarefa aqui, ó, da aula 3, tá? Já vale a data para todo mundo, tá? Tem um outro colega, se vocês quiserem mandar algum atrasado aqui que não deu certo, ó, pode mandar que eu ainda recebo, tá? Vou ser bonzinho para vocês. Fechou? Então, Paula, né? Então a gente fez aqui salário líquido, a comissão das vendedoras. Você vê que aqui a gente tem vários programinhas, né? Viu que isso aqui tudo dá para virar programa? Ó, a área do retângulo, a área do trapézio, que são coisas mais simples, né, da gente fazer. Mas que já são continhas aí que a gente já consegue. Pode fazer, tá, gente? O André tá falando, valeu aí, ó. Manda lá, mesmo que estiver atrasado, tá? Sem crise. Manda pra gente zerar. Depois do feriado, aí, vamos fazer assim? Depois do feriado, acabou, tá? E tem os colegas que entraram aí depois, né? Vamos dar uma chancha para todo mundo, tá? Esses aqui são programinhas, ó, que vale para um monte de coisa que a gente pode fazer, né? Cálculo simples, tá? Que a gente pode fazer. A gente vai aumentando a complexidade desses cálculos, né? Que isso aqui é coisa muito boba, né? Eu vou fazer uma multiplicação, né? Esse é um programa simples, né? Aí já tem conversão, que também é bobo, né? Outro eleva ao quadrado, já começa a ficar um pouquinho mais, né? Mais difícil. Aí já tem uma fórmula aqui, ó. Esse programa aqui da conversão de temperatura é super bobão, né? É muito fácil, né? Aí, ó, vamos calcular o salário líquido aqui do funcionário. Quer dizer, já começa a elaborar coisas mais inteligentes, tá? Fazer um cálculo um pouco mais bacana. Isso aqui tudo pode virar programa, tá? Ah, beleza, vamos fazer aqui de uma loja, tá? Fiz aqui um bem simplificado, uma loja, né? Mas já dá uma perspectiva para vocês de como que seria um sistema, tá? Opa! Como que seria um sistema aqui do... O que é isso? Um sistema de uma loja, tá? Você vê que aqui eu posso calcular faturamento, dá para fazer um monte de coisa aqui, né? Vocês pensaram nisso aqui? Eu posso ter muito mais tipos de roupa. Eu posso ter comissões aqui diferenciadas para cada vendedor. Tem aquele vendedor que é mais antigo, vou dar uma comissão um pouco maior. Aquele novato lá, não vou dar uma comissão muito boa para ele, vou dar 5%. Vou testar para, sei lá, né? Pode ter isso, né? Vou testar para ver se ele é bom. Se ele for bom, eu aumento a comissão dele. Não tem isso? O gerente pode ganhar uma comissão maior? Tá? O que eu posso fazer aqui também com esse tipo de vendedor aqui? Eu posso criar uma cota de vendas, tá? Então imagina, põe uma cota de vendas para calça, para blusa e para saia. Porque a menina aqui, ela pode ser boa só de vender saia, tá? Mas eu falo, não, você tem que vender blusa e calça, não vai ficar coçando aí, tá? Tem que vender tudo que tem na loja, tá? Então eu posso criar, ó, você tem que, tá bom, você é uma excelente vendedora de saia, você atende o público feminino, tá? Mas se aparecer homem, você também tem que tentar vender. Então eu obrigo ela, quer dizer, ela não pode vender 0 calças lá durante o mês. Se ela vender 0 calça no mês, o que eu faço? Demito ela, tá? Vendedora tem que vender de tudo. Então isso aí é o estímulo que a gente fala, né, dos chefes, né, para fazer o povo vender mais. Estabelecer cota de venda. Então eu posso aqui colocar cota de venda, quantidade de faturamento que eu posso ter. Ixi, tem bastante coisa, tá? Que eu posso extrair desse sistema, né? Esse aqui já é um cálculo que é uma coisa, de uma atividade, né? Que eu estava passando para vocês. Você vê que é uma coisa assim, fácil, né, gente? Vou pintar uma sala, tá? Você vê a quantidade de coisa que eu tive que ficar pensando aqui para pintar uma sala. É ou não é? Não é uma tarefinha, então você tem que parar, tem que projetar, tem que analisar, tá? Antes de fazer,
certo? A hora que você tem tudo certinho, está construído, está tudo beleza lá, aí que você vai para o programa propriamente dito. Então você imagina um sistema de verdade aqui, como é que funciona, né? A quantidade de variáveis que tem, tá? De dados que eu tenho para coletar, né? Tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai treinando a nossa cabeça aí para a gente entender qual que é esse processo, para a gente construir um sistema de verdade, um bom mesmo, tá? E, gente, esse é o mundo, tá? Se você pensar hoje na informática, o que é que a gente faz? É isso, tá? As empresas não trabalham mais sem sistemas, as pessoas não trabalham mais sem os programas, né, sistemas, não trabalham mais sem internet, não trabalham mais sem computador, tá? Tem muita empresa aí que a internet está fora, eles não têm o que fazer, tá? Parou a empresa, porque é tudo sistema. Então, o mercado é muito bom para nós, tá? Show de bola. Então a gente tem vocês foram inteligentes, né? Entraram num curso certo, tá? Que tem muito futuro e está precisando de muito mão de obra especializada, tá? Tem uma demanda assim muito alta. Mas recado meu para vocês, mão de obra especializada quer dizer mão de obra que sabe o que está fazendo, tá? Tá bom? Então vocês precisam se dedicar a estudar mesmo, que daí vocês estão, vamos dizer assim, tranquilos no mercado aí pro resto da vida, tá? Vai sempre ter emprego. Pode estar sossegado com isso, tá? Mesmo na crise aí da pandemia, um dos setores, poucos setores que cresceram foi o qual? A informática, tá? Todo mundo foi para casa, teve uma demanda muito grande aí de galera que foi para casa, tá? E o que aconteceu? A demanda por sistemas e computadores e conexão cresceu pra caramba, tá? Então teve uma demanda maior por gente da área de informática, para criar sistemas novos, para atender esse pessoal aí que foi para casa, que teve que ficar em casa durante a pandemia. E muita gente aí não vai voltar, não, vai ficar em casa, tá? Então, tem muitas empresas que elas estão fazendo o quê? Mandando os funcionários para casa, tá? Minha esposa é uma dessas, né, tá? Tinha um local lá dentro da empresa, e que uma empresa dela tinha uns 200 funcionários, tá? Sabe quantos funcionários tem na empresa dela agora? 3, tá? Tem a secretária lá, recepcionista, para ela pegar a carta, tá? E um cara da TI lá, aquele que eu estava passando para vocês lá, que é do suporte, para deixar tudo funcionando. Então ele fica lá e fica cuidando do servidor, atendendo o telefone, entendeu? Fica cuidando tem 2 negros de suporte lá, acho que um gerente de RH, alguma coisa assim, que vai de vez em quando, e o resto dos 200 foi tudo para casa. Tá? Eles estão empregados ainda, tá? Contrataram mais gente até. Mas o espaço físico da empresa é 2 salas agora. Uma entrada, bancada lá da recepcionista, e 2, 3 salas lá onde fica o pessoal da TI, tá? Do suporte técnico, vamos dizer assim, né? Agora, o pessoal que trabalha mesmo, até os donos da empresa, foram tudo para casa. Reunião agora é tudo virtual. Esse é o mundo, provavelmente, que vocês vão viver, tá? Vai ser sempre assim? Provavelmente não, mas a área de informática, quase todo mundo que eu conheço, tá? E eu conheço bastante gente da área, quase todos os meus amigos são da área, né? Fazer o quê, né? Tá todo mundo em casa, tá? Trabalhando de pijamão, chinelo, tá? Ok? E com o computador na frente, que nem vocês agora. Beleza aí, gente? Ó, aula 3... algoritmos e programação básica. Então a gente vai começar a ver o que? Esse cara aqui, ó, tá? Como a gente está falando de programação básica, não esperem ver cor, essas coisinhas não. Essa tela aqui, ó, que está aparecendo aqui, é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Tem uma coisa que a gente chama aqui de front-end, tá? Deixa eu ver aqui, ó, escrever aqui para vocês, né? Front é de frente, né? End, tá? E o back-end, tá? Back-end. Opa, errado.
Front-end, aqui, ó. É tudo junto, né? Então isso aqui o que é? O front-end. Eu não dou aula dessas coisas aqui, tá? Front-end é essa florzinha, botão, corzinha, tá? É link de internet, vídeo. Vocês vão aprender depois. Lá vão ter um princípio no segundo semestre e vocês vão aprender mais no terceiro mesmo, tá? Front-end, tá? O back-end, o que é? Back-end é a programação de verdade mesmo, tá? É onde você codifica, onde você faz o programa, tá? Que é isso daqui, ó. Vocês assistiram Matrix, já? Matrix é isso aí, ó. A gente tem o back-end lá, que aparece aquela tela verdona, assim, com aquele monte de caractere, tá? Então, a gente programar é a gente trabalhar no back-end, de verdade, tá? Evidentemente que o front-end também é importante, tá? Por quê? Porque ele faz a interface com o usuário. Então, a informática ficou muito mais fácil e acessível hoje para todo mundo, porque o front-end ele ficou fácil, né? Para todo mundo, ficou intuitivo, né? Você não precisa ter aula de informática para você aprender a mexer na maioria dos programas, né? Que a gente acessa hoje em dia, tá? Você vai lá, tem um monte de ícone, botão, não sei o que lá, que faz as tarefas pra gente, né? Que ele já ensina, né, as coisas. Né? Só você olhar, você sabe o que é já, né? Então isso aí tudo é front-end, tá? Então tem muita gente estudando esse tipo de coisa e teve muito estudo e muito avanço nessa área aí, que é importantíssima, tá? De fazer a comunicação visual, né, que a gente fala, do usuário com o programador, tá? O programa com o usuário, tá bom? Isso fez a minha mãe entrar no Facebook, conversar com as amigas dela lá, tá? E todo mundo aí, né? A velharada, tudo tá usando Face hoje, WhatsApp, quer dizer, são coisas que são muito fáceis. Só que por trás disso tem um monte de programa, né? Tem um monte de linha de programação. Então por trás disso tem o back-end, tá? Então a gente vai aprender primeiro, que é o básico, né? A como que funciona aqui, ó, back-end, tá? Que antigamente era assim, ó, por isso que era muito difícil, né? Só quem entendia mesmo dessas coisas aqui conseguia, tá? Traduzir, vamos dizer, não, o que estava no programa lá. Você tinha que aprender a linguagem de programação, uma série de coisas, para você mexer com o computador, tá? Hoje em dia você cai em mais ou menos uma dessas áreas aí. Você vai trabalhar no back-end ou no front-end. Eu recomendo que vocês vão para o back-end, tá? O web design, né? Que é isso aqui, né? Aqui é o web design. Design, assim, né? Isso aqui, ó, mais ou menos é o front-end, tá? Que é tudo web, né? Não precisa ser web, né? Mas o cara que faz o design, né? Ok? Isso aqui, ó, é legal, tá? Mas eu não acho tão importante quanto isso aqui, ó. Se você quiser trabalhar como programador mesmo, tá? Aí você tem que aprender o back-end, tá? Que é o que vai queimar os teus neurônios, tá? O front-end você vai ficar fazendo botãozinho, cor, tá? Essas coisas aí, tá? Isso aí não é programar, eu não acho que não é, tá? Beleza? Mas sigam a carreira aí de vocês, tá? Ok, vamos seguir aqui, ó. O que é um algoritmo? Vamos entender primeiro o que é um algoritmo e programação, tá? Então, meu curso aqui ele está dividido nessas duas coisas aqui. Primeiro a gente vai começar a aprender o que é algoritmo e trabalhar com algoritmo. A hora que a gente trabalhar bastante, entender, solucionar problemas, criar bastante algoritmo, a gente parte para a programação, tá? Então, algoritmo o que é? Uma sequência finita de instruções bem definidas, tá? Então, eu tenho um determinado problema qualquer, pode ser o quê? Calcular a área do retângulo, tá? Esse é um problema, certo? Fazer um bolo, isso é um problema. Mas vamos fazer alguma coisa mais próxima da informática, né? Calcular a área do retângulo, fazer a conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit, tá? Então esse vai ser o meu problema, ok? E como é que eu resolvo esse problema? Através de uma sequência de
instruções aqui, ó, bem definidas, tá? Então eu vou dar o passo a passo de como que eu vou resolver isso aí. Isso aí é algoritmo, tá? E algoritmo também é programa de computador, tá? Ó, um programa de computador é essencialmente um algoritmo, que diz ao computador os passos específicos e em que ordem eles devem ser executados, tá? Por isso que é importante a gente entender fluxograma. O que é o instruções bem definidas? É um fluxo, tá? Aí se eu tiver esse fluxo bem desenhado, o que eu faço? Eu programo esse fluxo na linguagem que eu quero, tá? Ok? Que são várias, tá? Ó, um programa de computador possui basicamente entrada de dados, que a gente já começou a ver esse conceito, né? O que é entrada de dados aqui, ó? Lembra aqui, ó? A gente começou a ver isso aqui, ó. O que é entrada aqui para eu resolver o problema do cálculo da área do quadrado, tá? O lado do quadrado. Isso aqui é minha entrada, tá? Aqui é processamento e aqui é saída, tá? Até o nome aqui, né? Ó, entrada, processamento e saída, tá? Que é aquilo que a gente estava vendo aqui, ó. Entrada se faz com que tipo de dispositivo, tá? Então, tanto no campo de hardware quanto no software, tá? No programa ou no computador propriamente dito, a gente tem também dispositivo de entrada e saída, tá? Quer dizer, o computador ele é feito dessas três camadas aqui, né? Entrada, esses três partes, né? Entrada, processamento e saída, tá? O que a gente pode falar que é entrada? O mouse. Você não clica lá para ele fazer alguma coisa, você está dando um comando para ele, tá? Você está mandando uma entrada, um comando de entrada, teclado. Tudo que você digita para ele dá um enter, tá? Isso aqui é um comando também, tá? Que você está dando uma ordem para ele. Isso aqui é entrada, tá? Entrada de uma informação de dados e comandos, tá? De funções. O processamento aqui, ó. Isso aqui é processado, quer dizer, o computador ele tem que entender aquilo lá, tá? Aquele comando. Isso aí que a gente chama de processar. Executar, calcular. Ele vai entender esse comando, vai processar. A partir do momento que ele processa, ele entende aquele comando, ele vai dar uma resposta, tá? Essa resposta aqui é a saída, tá? A saída pode se dar onde? No monitor, tá? Ou numa impressora, por exemplo, tá? Que você manda imprimir alguma coisa. Então, basicamente, o que a gente vai ter nas aulas aqui de programação, né? Básica? Esses três elementos aqui, ó. A entrada vai ser via teclado, o processamento é via CPU e a saída é via monitor, tá? Então, a hora que eu tiver um input, tá? É via teclado, tá? Se tiver execução de alguma coisa, é o computador que faz, tá? E a hora que eu tiver uma saída é com o monitor, aparece na tela, tá? Ah, mas por que tem que ter isso, tá? Porque o computador ele não conversa com a galera direto, tá? Então eu preciso criar um dispositivo para eu poder conversar com ele, para eu mandar instruções para ele, e eu tenho que ter um outro dispositivo aqui para ele poder mostrar as coisas para mim, tá? Senão fica tudo aqui dentro da CPU aqui, do computador, né? E se ficar na CPU, o que adianta? Né? Nada, né? Então ele tem que responder para você em algum lugar, tá? Qual que é esse lugar? A tua tela do computador aqui, ó, bonitona aqui, tá? Então esses dispositivos aí, eles foram criados exatamente para a gente poder se comunicar com esse cara aqui, ó, tá? Como é que a gente faz para conversar com ele? Via teclado e via monitor, via vídeo, tá? Basicamente. Aqui tem vários dispositivos ó, que a gente pode ver aqui de entrada e saída, tá? Ao longo do tempo, os caras aqui começaram a mesclar, né, dispositivos. Então, basicamente, a gente tem um input, que é a entrada, e um output aqui de saída, tá? O que é dispositivo de saída aqui, basicamente, né? Uma impressora, um fone, tá? Uma caixa de som. Esse aqui tá até com microfone aqui, né? Tá errado, tá? Mas pense que é só o fone, né? Um monitor simprão, né? Não é o monitor touchscreen, por exemplo, né? Só o monitor, tá?
uma impressora, de novo, é outra impressora, né? Aqui é um plotter, né? Já viram o plotter? Isso aqui é para aqueles A0, A3. A hora que você vai numa gráfica, né? Os caras têm esses caras aqui, ó, para plotar, né? Fazer painel, banner, tá? Tem as impressoras, é impressora grande, né? Vamos dizer assim, né? Um projetor de vídeo, tá? Isso aqui é tudo elemento de saída, quer dizer, ele pega alguma coisa que estava no computador e manda para fora, né? Tem também dispositivos de entrada, que é coisa que eu dou comando que vai para o computador, para dentro, né? Teclado, uma câmera de vídeo, né? A câmera, o que ela faz? Ela captura aqui, ó, eu agora, né? E tá mandando lá para dentro do computador, tá? Aí tem um joystick, um scanner, tá? O scanner, o que ele faz? Ele pega alguma imagem, né, e joga para dentro do computador. Pode ser aqui, mouse, né, caneta ótica, essas mãozinhas aqui, vocês já viram que nem aquela do Homem de Ferro, né, para os caras poderem desenhar aí as coisas em realidade virtual, né, ou realidade aumentada. Já viram falar desses termos? Realidade virtual, realidade aumentada, né? Aqui, ó, um leitor de código de barra, tá? Beleza? Aí tem alguns dispositivos que eles são as duas coisas, tá? Então eles são tanto input quanto output, que a gente chama de dispositivo de I/O, tá? É assim, ó. I/O, né? Device. Input, output, né? I/O, tá? Que tá ficando bem comum, né? Então um CD aqui de leitura, aquele CD RW, né? É read, write, né? Então ele lê e escreve, tá? Então ele é tanto input quanto output. Um pendrive, o teu pendrive ele é o quê? Tem entrada e saída. Você tanto grava nele quanto você lê a informação que está nele, né? Ó, um tablet aqui com touchscreen, tá? Então ele está mostrando a tela para mim e eu estou conseguindo interagir com ele tocando na tela, tá? Tem a função do mouse aqui, né? Então ela mistura aqui de mouse com o monitor, né? Então ele misturou as duas coisas, tanto a entrada quanto a saída. Uma câmera fotográfica aqui, daquelas que eu consigo baixar para o computador, né? Então eu tenho uma câmera aí que ele tira a foto, daí ele já se comunica com o micro, já baixa as fotos, já fica no HD, tá? E o famoso roteador aí da internet, né? A internet também, você manda coisas para a internet, né? Você faz o upload, né? E faz o download, né? Então a gente manda coisa para a internet, a gente transmite e a gente recebe, tá? Então ele é um dispositivo de entrada e saída também, tá? Tem muitos dispositivos aí que são de entrada e saída hoje em dia, tá? Tendência aí é cada vez mais a gente ter dispositivos de I/O, tá? Que façam as duas coisas, né? Quer dizer, o futuro mesmo ele tá caminhando para isso aqui, ó. A gente provavelmente daqui a algum tempo não vai ter computador do jeito que a gente tem, tá? Hoje em dia já é uma tendência bem forte do mercado. Vocês viram já que o desktop está sumindo aí das prateleiras? É até meio difícil de achar desktop, né? A maioria é notebook, tá? É ou não é? O notebook, antigamente, vamos falar assim, 10 anos atrás, tá? Antigamente nem tanto assim, né? Era o bichinho do RAM. Era muito caro, tá? Então, você pegar até mais, aí tá 15 anos atrás, quem tinha notebook era executivo de empresa, tá? Exagerando um pouco aqui, né? Por quê? Porque era um treco caro, tá? Agora barateou. Agora o desktop ele tá ficando especializado, tá virando PC gamer, tá? Esse tipo de coisa assim, que custa aí 20 mil, 10 mil, tá? Então o pessoal que é gamer usa, ou o cara que trabalha numa gráfica usa, um jornal, né? Um engenheiro para fazer alguma coisa com CAD lá, fazer um desenho de uma peça. Mas basicamente todo mundo usa notebook hoje, tá? Não se usa tanto mais desktop. Eu gosto de desktop, tá? Eu estou trabalhando aqui com vocês agora usando aquela
aquele micro velho, não, desktop, tá? Agora a tendência é ter o quê? A gente ter tudo na nuvem, tá? Tudo, né? Tudo vai ser gravado no Google Drive e a gente não vai ter necessidade mais de HD dentro do computador, tá? Só vai precisar de um dispositivo que vai acessar a internet, tá? Basicamente é isso. Processador lá razoável, uma memória razoável, uma tela, onde eu vou interagir com aquela tela. Então vai ser o quê? Um tablet da vida aí, tá? E daqui a pouco você vai também não precisar digitar nada, que você dá um comando de voz lá e ela fala com você. É ou não é? Vai ter que falar o quê? Digitar o quê? Fala com o teu tablet lá, tá? Pode demorar um pouquinho, mas não vai demorar muito não, tá? Então, a gente está passando uma fase de transição agora que o desktop está morrendo, tá? Ou vai ficar pouco, e o notebook vai ser o grande boom aí, tá? Que vai dominar, já está dominando, né? O tablet ainda ele não se firmou, mas é a questão aí de você ter um dispositivo bom, porque ele é meio fraquinho, né? Ainda é muito caro, tá? A hora que eles conseguirem baratear e ter um dispositivo bacana, tenho certeza aí que vai virar moda, tá? Eu também, eu gosto de teclado, tá? Agora que vocês começarem a programar, vocês vão ver isso daí, tá? Programador, por exemplo, usa muito mais o teclado que mouse, porque você digita as coisas, tá? Você dá comando, tá? Então, a hora que vocês começarem a abandonar muito o mouse, tá? E usar mais teclado, é que vocês viraram programador. Vocês vão ver isso aí, tá? Tá bom? Mas a gente vai ter, quer dizer, quem programa, quem faz esse tipo de coisa, precisa de um... Mas tem muito amigo meu trabalhando com notebook, tá? Muito, mas muita gente mesmo, tá? Trabalhando com programação com notebook. Acho que a maioria, tá? A galera não... Porque o desktop usa muito espaço, né? O notebook, você pega um notebook hoje muito bom aí, tem que pagar caro, né? Mas você pega um muito bom aí, uns 10 mil, né? Imagina daquele da Apple, né? A Apple tá 10, 12 mil aí, aquele Note, como é que é o Note lá? Eu não compro essas coisas, não. Né? Sou pobre, professor, não tenho esses computadores, não. Então, se pegar um iPad, né? Não é iPad, né? MacBook, né? MacBook lá MacBook, professor. da Apple, MacBook, né? Eu tava fugindo do nome aqui. O MacBook tá uma fortuna hoje, né? Mas ele é o bichão, que nem diz o meu filho, né? Ele super rápido, né? Opa, com certeza. O Eric tá perguntando se MacBook serve para programar. Para tudo, né? Claro que sim. Tem muita memória HD, tem tudo lá. Você precisa de um compilador, dá para programar sim, certamente, tá? Com certeza. Você precisa ter dinheiro para comprar ele só, né? Mas você tendo dinheiro para comprar ele... Tem uma foto uma vez que eu vi aí de uma faculdade nos Estados Unidos, que tem os alunos assim, estudando, tinha a sala inteira, eu acho que era uma sala de programação. Ou não, tá? Porque eles usam. A sala inteira tinha MacBook. A sala inteira tinha um aluno com um notebook da Samsung. Como é que eles viram isso? Tinha um símbolozinho do Mac assim atrás, né? Sabe aquela maçãzinha fica iluminadinha lá. Então é coisa, né? Quer dizer, para eles já virou uma realidade, tá? Todo mundo tem, já virou um instrumento, assim, porque é relativamente barato, né? Pra gente ainda tá muito caro, né? Ter um equipamento desse, né? A gente compra positivo, essas tranqueiras aí, né? Pra compensar, né? Fala a verdade, né? Credo, Acer, né? Não, esse é bom, né? Eu já tive Acer, já tive positivo, tá? É fogo. Beleza, então? Então, ó, isso aqui, ó, é interessante, porque eu vou passar um questionário aí para vocês responderem essas questões aqui, tá? O que é um algoritmo, o que é um dispositivo de entrada e saída, tá? E aqui a gente começa a parte de programação. Então já vou passar o questionário aí para vocês, tá?
Ok, vamos ver questionário de algoritmos e programação. Deixar aí vocês brincando aí. Vocês respondem em 5 minutos aqui, né? É bem fácil, mas eu vou deixar aí para quando? Opa, quinta-feira. Quinta-feira tá bom, né? Vixe, tá bom demais, tá? Quinta-feira, meia-noite aqui para vocês, ó. Tá criada a atividade. Tá? Já pode responder. E aqui já vou lançar a aulinha para vocês saberem, né? E já verem o próximo assunto que a gente vai ver. Que a gente vai trabalhar primeiro com uma linguagem em português, tá? Que chama Portugal Studio. Tem uns caras aí de uma federal aí do Rio Grande do Sul, acho que fizeram, né? E o pessoal da USP deu uma melhorada, tá? E criaram um ambiente bem bacana, web, tá? Pra gente poder desenvolver, fazer os primeiros programas. Então ele é um sistema que ele é acadêmico, ele é feito para a escola, tá? Para a gente aprender a programar. A hora que a gente estiver aprendendo, já pegou, quebrou o gelo, daí a gente parte para a linguagem de programação propriamente dita, tá? Então a gente vai trabalhar primeiro aqui com o Portugal, tá? Então aqui tem uma videoaula, tá? Se vocês tiverem dúvida, tem um professor aqui que é um dos criadores, né? Um pessoal que se envolveu aqui com a criação do sistema. Assistam aí ao longo do tempo, né? As aulas deles. Então, se vocês tiverem dúvida de como que funciona o sistema, apesar que eu vou passar aqui também, tá? Vocês podem recorrer ao canal dele, do YouTube também, sempre que necessário para você ver. Eu passo mais ou menos o que ele passa, então não tem diferença quase nenhuma. Mas se vocês quiserem ver um outro jeito, com uma outra metodologia, tá? Eu acho que ele explica bem, até melhor que eu, tá? Fica bem legal. Então, não ficam assistindo qualquer coisa no YouTube, tá? O recado é esse aí. Tomem cuidado com isso, tá, gente? Tem muita gente tentando ensinar programação aí no YouTube, tá? Tem alguns que sabem mesmo que estão fazendo e a maioria não sabe nada, tá? Fala um monte de bobagem, tá? Então, cuidado, tá? Tem gente séria, tem gente bem intencionada, tem até bastante, tá? Canal legal, então, e tem uma manezada aí que não sabe nem pra ele, tá? E quer ensinar os outros, tá? Abre um canal lá e fala, eu tô sabendo como é que faz. Não sabe, e aí ensina errado. Cuidado, tá? Se vocês tiverem dúvida, tô eu aqui, ó, tá? Beleza? Então, por favor, perguntem pra mim, certo? Tô ganhando milhões aí pra isso, tá? Pra ensinar vocês, tá? Então, tá aqui a videoaula do Portugal. Esse aqui vai ser o link do Portugal Studio, aqui está explicando, né? E aqui eu tenho dois tipos de Portugal, tipo a aula, né? Tá explicando tudo aqui, ó. Então a gente vai trabalhar primeiramente aqui com pseudocódigo, tá? O que é pseudocódigo? O código, o que a gente chama de código, né? Código é o programa de computador, tá? Então, o programador não fala, eu estou criando um programa. Eu falo, eu estou criando um código, tá? Então é code. Então, os programadores é coding, né? Tá bom? Então, a gente chama isso de código. Então, a partir de agora, a gente não fala mais, eu estou fazendo programa. Não, eu estou fazendo um código, tá? É até para ficar mais bonito, né? Então, código é o programa propriamente dito. Aí existem algumas linguagens que elas são formais, que é aquela linguagem realmente, tá? Que a gente usa para programar, e tem algumas que a gente usa para aprender a programar, tá? Que a gente chama de pseudocódigo, tá? Então, pseudocódigo ele é quase um programa propriamente dito mesmo, só que você não pode vender ele, tá? Ele é acadêmico. Por que não pode vender? Porque ele não funciona aí nas outras máquinas. Só quem tiver talvez até dê certo, né? Você caprichar mesmo. O pseudocódigo não tem a intenção de ser uma linguagem de programação super bem estruturada. Ela é para iniciantes, tá? Então, para a gente quebrar o gelo, entender como funciona a programação sem muitos traumas, tá? Por quê? Porque a linguagem de programação propriamente dita mesmo, primeiro ela é em inglês, tá?
Então a gente já tem essa... Eu, há algum tempo já dando aula, eu sei que o pessoal não é... Tem um... né, fica se enrolando um pouco com o inglês, tá? Então você tem que saber um pouquinho de inglês, pouquinho, tá, gente? Pouquinho, mano. Mas tem que saber, tá? E daí tem que aprender toda a estrutura de programação. O jeito que você tem que escrever. Tem esses dois pontos aí, tá? E eu não estou preocupado com isso agora, tá? Nem o inglês, nem o jeito de escrever. Eu quero que vocês aprendam a estrutura de programação e como resolver um problema. Então vale muito mais a pena eu gastar tempo aí com vocês, para vocês entenderem como resolver um determinado problema, tá? Do que tentando entender como que você tem que escrever um determinado código. Entenderam? Depois que vocês entenderem para que serve a programação, aí a gente aprende a linguagem, tá? Entendeu? Então a gente vai treinar bastante aqui, ó, como resolver problema. Porque a programação se trata disso, tá? Tem muita gente que foca muito no aprender uma determinada linguagem, tá? E isso não resolve o problema, tá? Ah, eu sou excelente em Java, tá? Tu aprendi Python bem pra caramba, sei linguagem C, mas não sabe resolver o problema. Não desenvolveu a cabeça para resolver um determinado problema, tá? Aí a programação serve para quê? Para nada, tá? Então não adianta você aprender a linguagem se você não adquiriu capacidade de resolver problemas, tá? Então o nosso primeiro tópico vai ser o quê? Pegar probleminha simples, programar. Programinha simples, programar, programinha simples, programinhas médios, vai aumentando a dificuldade, tá? Vai queimando neurônio de vocês, queima, até que vai ficar bem pouquinho, aí a gente vai aprender a linguagem de programação, tá? Ok? Então tem que queimar os neurônios aí primeiro, tá? Vocês têm que botar a cabeça para funcionar. A hora que a cabeça estiver mais treinada, estiver afiadinha, tá? Aí a gente começa a programar. Daí vocês vão programar, gente, até o final do curso, tá? Cada vez mais. Vocês só tem programação comigo agora, né? No segundo vai ter muito mais programação, tem projeto, análise de sistema, banco de dados, e vai aumentando, tá? Beleza? Então vocês vão programar muito. Então acho super importante vocês terem a capacidade de resolver problemas, vamos dizer assim, tá? Resolver problema que eu disse para vocês lá. Calcular a área do quadrado. Esse é um probleminha simples, daí a gente vai complicando. Porque a hora que vocês caírem no mercado de trabalho, no mundo real, os problemas são complexos, tá? Então vocês têm que chegar já ninja, tá? Com a katana lá afiada já. O cara chega, pergunta para você, você já... Uau! Tá? Já chega matando, beleza? O que o Eric tá perguntando? Programação que quer aprender aqui vai ser a que tem que usar em banco de dados? A gente não pega banco agora, tá, Eric? Vocês vão ter banco no próximo semestre, tá? Então o meu não vai usar banco de dados, tá? Ainda, tá? Vocês vão pegar banco. No segundo semestre vocês vão ter ali C Sharp, tá? A gente chama assim, né? C Sharp, assim. E banco, tá? Aí vai ter o quê? Análise de sistemas e vai ter, provavelmente os professores vão integrar tudo, tá? Vocês vão ter que desenvolver um sistema com banco de dados, com tela, com tudo, já no segundo, tá? Vai ser a que tem que usar... Não, a programação que a gente vai aprender aqui vai ser a que tem que usar banco de dados, por enquanto não, tá? O C, basicamente, dá para usar, dá para conectar com o banco de dados? Dá sim, tá? A linguagem C é super versátil, dá para a gente fazer tudo. O que a gente não vai fazer agora é trabalhar com... Ainda não vamos trabalhar com dados, tá? Os dados ainda não são importantes, a gente vai pegar mais a lógica, tá? E não muito dado. Então é como a gente vai resolver um determinado problema e a informação propriamente dita ainda, esse semestre aqui não é importante, tá?
Vocês vão começar a pensar na informação, banco de dados, esse tipo de coisa para frente, tá? Ó, explicando um pouquinho melhor, né? Então eu tenho a loja aqui da vendedora, tá? O que você tem que aprender a fazer aqui? Você tem que aprender a como calcular a comissão dela. Entendeu? Então, como calcular, como que você vai fazer o cálculo e de que maneira que você vai fazer o cálculo. Ok? Agora, o nome das vendedoras. Quantas vendedoras tem? Isso aí a gente não vai se preocupar. A quantidade de calça, blusa e saia que pode ter na loja. Também não. Isso aí são os dados, tá? Isso aí vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente. O que a gente vai focar aqui, ó, é como você tem que resolver, tá? Aí depois, por quê? Tem que dar um passo a passo, né? A hora que você vai juntar com dados, você já tem que saber aqui, ó, como fazer o programa, tá? Que aí a coisa fica muito complexa, tá? Fica mais complexa, vamos dizer assim, né? Se você misturar as informações já com banco de dados agora, tá? Vai dar um nó na cabeça de vocês, tá? É muita coisa. Então a gente vai aos poucos, né? Isso aí é meio que geral, até na faculdade é assim, tá? A gente nem na faculdade tem banco de dados no primeiro semestre, tá? Difícil, faculdade tem isso, tá? A gente passa primeiro algoritmo mesmo, desce o chicote no pessoal lá, tá? Em algoritmo, treina a galera, tá? Depois é que vai ver isso daí, tá? Ok? Até porque algoritmo remete a muitas coisas assim de outras estruturas, que nem inteligência artificial, tá? Então, se você quiser trabalhar, por exemplo, com a inteligência artificial, você pode até usar banco, tá? Com inteligência artificial, mas ele é mais baseado no próprio algoritmo, né? Tá? Em como que você resolve aquele problema lá. Que a gente chama de árvore binária, né? Já viram falar disso aí? Então você tem múltiplas possibilidades para fazer uma determinada coisa, né? Que ele fala aí de probabilística também, né? Enrolar vocês aqui um pouquinho, quer ver? Que ele funciona com a estrutura baseada mais ou menos no cérebro, tá? Pra vocês verem o que é inteligência artificial. Por exemplo, tem uma pergunta aqui, ó, e eu tenho 3 possibilidades de resposta, tá? Isso aqui lembra o neurônio? Mais ou menos, né? Certo? Aí essa pergunta aqui, ó, ela conduz ao quê? A 3 respostas também, tá? Aqui minha árvore aqui tá feia, né? Aqui pode ir para mais 3, entendeu? Aqui para mais 3. E aqui para mais 3, tá? Isso aí a gente vê todas as possibilidades que podem ocorrer, de repente, a hora que você faz uma pergunta aqui, ó. Tá? Então, a hora que a gente tem um caminho aqui, você pode conduzir para um monte de outros, tá? Isso aqui é mais ou menos, ó, o tal do IA, tá? A inteligência artificial. Porque ele tem que ter a capacidade aqui, como a gente tem, de pensar dessa forma aqui, ó. Múltiplas possibilidades, tá? E é claro que ele vai focar em uma determinada coisa. A hora que vocês estão aprendendo uma coisa nova aqui, vocês já viram falar da tal da sinapse do cérebro? Então ele vem aqui, ó, e fala assim, ó, tô aprendendo uma coisa nova aqui, ó, tá? Aí o cérebro ele fala, cria um caminho novo, vamos dizer assim, né? Uma possibilidade nova. Tô falando de forma rudimentar aqui, tá, gente? Aí ele vem aqui, ó, e o que você tem que fazer daí para esse caminho aqui, ó, pra você aprender? Você tem que percorrer esse caminho aqui, ó, muitas vezes, tá? Se você vai lá aqui, ó, e percorre uma vez só e depois nunca mais vai, o que acontece aí com o teu cérebro? Você está falando, isso aqui, ó, não é importante, tá? Aí ele vem aqui e faz o quê? Apaga, tá? É a mesma coisa que você está assistindo a minha aula agora e não treinar, não fazer exercício, tá? Que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, deixar esse tronco aqui robusto, tá? Então você tem que treinar, fazer exercício, deixar aquilo lá forte. Se você não usa, o teu cérebro simplesmente vai lá e apaga, esquece. Aí você esquece, não lembra, não sabe, tá? Por quê? Porque é uma coisa física até, gente, tá?
Você tem que fazer aquele caminho funcionar várias vezes. Você tem que voltar, treinar, ver de novo. Faz um exercício, 2, 3, 4, aí entra na cabeça. Se você não fizer isso, não faz. Não faz diferença, tá? Quem fizer o tal do BC... A gente tem bacharelado, né? Bacharelado de Ciência da Computação. Depois que vocês acabarem aqui o curso, aqui, ó, vai fazer BCC lá com nós, tá? Beleza? Que é a facul. Aí vocês vão aprender todas essas coisas. IA, tá? Banco. Vocês vão ter já uma base muito sólida, tá? Vocês vão largar na frente da moçada que nunca fez técnico. Que é quase uma loucura, assim, a galera que entra na faculdade, né? Sofre muito, tá? A hora que faz uma faculdade não tem um conhecimento básico, assim, de programação, tá? Porque daí tem que entender tudo, o ritmo é muito mais violento, né? Muito mais rápido. E tem que estudar, tem que se dedicar, tá? Beleza? Então vamos fazer o BCC aí depois que vocês terminarem. Faz 2 aninhos aí, legal, tá? Vocês ficam bom, tá? Depois vai para... Tem muito aluno meu que vai para Federal de São Carlos, entra aqui mesmo em Salto, tá? Que a gente tá com o superior agora, né? O superior tá bem forte, tá? Tá vindo aluno de um monte de lugar aí estudar aqui. Então tem uma oportunidade ótima para vocês, tá? Ok? A linguagem que a gente vai pegar aqui a gente chama de Portugal, porque a gente usa o tal do português estruturado, porque as linguagens de programação é tudo em inglês, tá? Então vamos relaxar um pouco com a questão do inglês, com o tema, tá? E a gente trabalha com o Portugal para ficar mais fácil. Aqui só está falando o que é o Portugal, e esse aqui tem um link, tá, gente? E da Univale aqui, ó, tá? Que é a faculdade do Rio Grande do Sul, tá? Eu até conheço a Univale, tá? Que é Vale dos Sinos, né? A região bem bonita, ó. Aqui, ó, você pode baixar o Portugal Studio, tá? Completo, tá? Então, se você quiser baixar no teu computador, baixa. Eu acho que não tem necessidade de baixar, não. Mas quem quiser baixar aí para poder rodar ele, beleza. Deixa eu ver aí, tá aqui, ó. Ó, esse carinha aqui, tá? Então ele fica essa luzinha aqui. Então esse é o programa aqui, Portugal Studio, tá? Eu baixei só para baixar, porque eu mesmo não uso ele, tá? É isso, tem essa cara aqui, ó, tá bom? Beleza? Se troca tema, daí tem até as aulas aqui do professor, aqui o barbudinho tá aqui, ó, tá? A roda assim, super leve, viu, Kailane? O programa é bem bobão, assim, bem pequeno, tá? Mas não tem necessidade, não. Deixa eu fechar aqui, ó, tá? Roda assim, todos os programas que eu passo aqui, eles são fáceis, genérico, assim, tá? Você pode ter aquele XT velho lá que ele vai rodar, tá? Sem problema nenhum. Mas, cadê a aula aqui? Eu não uso ele, eu uso web, tá? Então, se você está assistindo a aula comigo, então a gente já usa o Portugal Studio aqui, ó, web, tá? Web Studio, tá? Porque daí precisa instalar alguma coisa? Não tem que instalar nada, tá? Eu recomendo que vocês usem ele. Ele é um pouquinho mais simples, tem menos recursos do que o Portugal? Sim, lógico, né? Então ele vai ser o quê? Só para você rodar o programa, tá? O outro lá, deixa eu passar aqui para vocês, ó. Ele tem um monte de exercício pronto já, tá? Então tem algumas vantagens, lógico, né? Ele tem as videoaulas e tem bastante exemplo, tá? De programa já pronto, ó. Tá vendo? Plugin aqui, ó. Deixa eu colocar a lupa aqui para vocês, ó. Ele já vai mostrar aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Ó, buscar exemplos, tá vendo aqui, ó? Entrada e saída. Então tem o programinha aqui, ó. Operações aritméticas, algoritmos sequenciais, condicionais, laço de repetição. Então tem exemplo aqui de vários programas, que até eu dou mesmo, tá? Em aula. E ele fala como que você faz. Então tem um monte de programinha aqui de exemplo, para você entender como que você usa ele, tá? Você quer criar um joguinho dentro dele? Tem aqui, ó. Vamos aqui no Moonlander, tá?
Nossa, ele tem um programa inteiro aqui. Esse aqui é o back-end, tá, gente? Então o teu programa, ó, de jogo tá aqui, ó. Todo o código dele aqui, ó. Tá? Ó, o joguinho tem 1379 linhas, tá? Então o jogo não é uma coisa fácil de fazer, não, tá? Você tem que fazer um monte de coisa aqui no jogo. E para eu rodar aqui o jogo, vou dar um play aqui, ó. Eu acho que é isso, tá? Ele aparece aqui, ó. Tá vendo? Pressione o Enter. Então você tá curioso para saber como é que faz um jogo, tá? Aprende aqui, ó. Tá? Houston, we have a problem. Ele tem que... Opa, olha que legal. Houston, we have a problem. E assim vai, tá? Então ele tem aqui o que ele tem que fazer aqui para funcionar a gravidade, né? Então, legal, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho que estacionar o foguete. Houston, we have a problem. Então ele tem a tela, tem os comandos que você tem que usar. Então ele mostra tudo aqui, ó. Todas as variáveis aqui do programa estão tudo aqui, tá? Os demais também estão, tá? Por exemplo, de música aqui, né? Bateria. Eu não sei como é. Ó, tem todo o programa aqui, tá? Quem tiver curiosidade aí, ó, roda lá dentro. Então, esses carinhas aqui, o que faz aqui? Eu não sei como é que faz aqui, tá? Dá um play aqui. Estão ouvindo, hein? Bom, ele está tocando aqui, tá? Então ele tem biblioteca de som, de música, de tela. Quer dizer, dá para você brincar e aprender muita coisa aqui com ele. Qual que é a facilidade, tá? A gente tem o programa, esse aqui é o back-end, tá? E esse aqui, ó, é o front-end. Esse aqui é o programa mesmo, tá? Então ele ensina como você fazer, quer dizer, ele está mostrando como que é o jogo, tá? E está mostrando ele sendo executado. Esse front-end aqui, ó, tá? Se você quiser só jogar, mas o legal é vocês aprenderem como que um jogo funciona, né? Qual é a complexidade de um jogo, tá? E além disso tem os programinhas normais aqui, por exemplo, o Lamundo, né? Ó, número digitado, então ele vai sempre mostrar, né? Deixa eu ver, explorar exemplo, acho que está aqui, ó. Então ele mostra um programa simples, por exemplo, como que você faz para criar esse programa simples, tá? Que está mostrando aqui na tela. Aí como é que você faz para rodar ele? A gente escreve o programa aqui, que eu vou ensinar lógico para vocês, né? Vou dar um play aqui, tá? Um run, né? Para ele poder rodar, tá? O programinha. Aqui é o stop, tá? E aqui é para salvar, ó. Salvar aqui no pendrive, né? Salvar no teu HD, salvar no computador. Beleza? Ou aqui é para abrir, né? Aqui é, ó, bem fácil, né, o programa, né? Eita. Isso aqui é um texto, né, que a gente faz, que é o código, ele não deixa de ser um texto. Que você está passando um comando, né? Dou play. Aqui é o step by step, ele vai linha por linha executando, tá? Eu vou ensinar também. Aqui eu mando ele parar. De repente você faz um programa que tem erro e você quer mandar ele parar, tá? Que ele fica rodando, 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 não termina, tá bugado, o que você faz? Dá um stop aqui, ó. Você interrompe a execução. Aqui é para salvar, aqui é para salvar como, né? Salvar a nova cópia. Por quê? O que você vai fazer aqui, né? A hora que você fizer um programa aí para mim, né? Um código, você vai salvar no teu computador, tá? Uma lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Aí vocês vão enviar esses programinhas aqui para mim, tá? Por exemplo, do 1 até o 10. Daí você pega 10 exercícios e manda para mim, que eu também vou ensinar, tá? Então, qual que é a facilidade desse programa aqui, né? Se vocês quiserem instalar, tá? Esses exemplos aqui, ó, que você pode colocar dentro dele, tá? Entendeu? Abrir e tal. Então, ele é bem interessante por isso. Aqui, ó, tem os cursos, né, que o pessoal passa aqui, ó, que é lógica de programação. Então, as propagandas deles também, tá? Então, o mais mesmo que pega é isso aqui, são os exemplos, ó, que eu acho que é bem interessante você ter vários exemplos, tá? Dentro dele. Aí é lógico, né, dentro aqui do nosso
da nossa aula, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu também tenho o web, tá? Ó, que eu estava passando para você. Então aquele lá é para instalar e esse aqui não é para instalar. Só vem aqui, ó. Pega esse link aqui, ó. Ele funciona aí na internet, tá? Então guarda o link aí que eu mandei no chat para vocês, tá? Então tem aqui, ó. Olha lá. Web Studio, começar a editar, né? Basicamente é o mesmo programa, tá? Tem nada demais aqui, ó. Tem ele aqui e tem até os exemplos aqui, ó. Então não tem nem porquê, né? Eu tinha esquecido isso aqui, ó. Tem os exemplos aqui também, tá? Então não sei para que serve aquele outro lá, tá? Mas vai ser a mesma coisa, né? Aqui você consegue fazer, ó, novo arquivo, salvar arquivo, código-fonte, tudo igual, tá? Então muito mais fácil, né? Você não ocupa espaço nenhum em disco, tá? Os arquivos que a gente vai fazer aqui de programação são todos arquivos muito pequenos, tá? Arquivo de código de programa, assim, usa kbytes. Então é bem pouquinho, tá? Eu recomendo que vocês não salvem muito em pendrive, tá, gente? Cuidado com esse tipo de coisa. Pendrive é aquele negócio assim que estraga, tá? Então eu não recomendo que vocês fiquem usando muito pendrive, tá bom? Guarda aí, eu prefiro salvar, por exemplo, o Google Drive, tá? Salvar na nuvem, que é um servidor aí do Google, que é bem confiável, os caras têm backup, tá? Que vocês não fazem backup mesmo. Então, criem esse hábito saudável de salvar no local mais seguro, tá? E de preferência hoje, que não era uma coisa que no passado era muito comum, né? O pessoal salvar na nuvem, né? Num Dropbox, num Google Drive, tá? Não era um ambiente muito estável, mas hoje está super estável, tá? Então pode salvar num Google Drive aí da vida, cria uma pastinha lá, salva todos os seus programas lá, você fica com o negócio armazenado e não perde nunca, tá? Porque eu cansei de ver aluno já, tá? Nesse semestre aqui vocês não vão ter problema, mas a partir do segundo, terceiro, vai ter. Vocês começam a desenvolver um programinha, tá? Um sistema em grupo, às vezes, tá? Que os sistemas vão ser mais complexos, né? Com 3, 4 alunos e tem que fazer a apresentação lá no final do semestre, tá? Aí o cara guarda tudo no pendrive. Chega com aquele pendrive tudo cheio de vírus, tá? Bota no negócio do computador da escola lá, ele mata tudo, tá? Mata os vírus e os programas que você tem também. E nada funciona. O cara perde o pendrive não funciona. Cuidado, tá, gente? Lembre-se sempre de salvar tudo de tempos em tempos, tá? Primeira regra aí da informática, né? Salvem as coisas, tá? Para não perder, tá? E salvem num local seguro, tá bom? Pendrive não é um local seguro, tá? Pode usar? Eu uso, tá? Eu uso pendrive. Só que uma vez por mês, cada 2 meses eu formato o pendrive, tá? Ele fica zerado de novo para poder, tá? 2 meses é exagero, né? Cada 6 meses aí eu formato, tá bom? Então, ó, fique esperto para não perder tudo, tá? Que infelizmente já vi, vai entregar o TCC, tá bem nervosão, final do semestre, professor lá fazendo avaliação da galera. Aí chama assim, ó, Josefina, vem apresentar aqui. Pendrive não funciona, é 0. Reprovou. Cuidado, tá? Não, reprovou nada. A gente geralmente dá uma outra oportunidade quando é assim, né? Mas cuidado, tá? Ok? Então, ó, aqui vocês têm o programa e tem tudo o que precisa para fazer ele, tá? Você clicar no novo arquivo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pastinha, olha que bonito, ó. Esse é o ambiente que a gente vai trabalhar aí um tempinho, tá? Olha, aqui tem o programa, vou começar o programa. Opa! Aqui tem a função início. Esse aqui ele tá peladão, né? Não tem nada, tá? Lógico, né? Não é para ter nada mesmo. E aqui a gente vai colocar um título nele, né? Ó, que bonito, né? Que título que eu vou colocar aqui, ó? Exercício e o número dele, 01, tá? Exercício 02, tá vendo, ó? A hora que você coloca o nome, vou criar o exercício 02. Aqui, ó, exercício 02. Tá?
Então você está criando aqui um monte de abinha, né? Com os exercícios que você vai fazendo. Aqui está 1, 2, o 3, o 4, tá? A hora que você terminar a lista lá, você vem aqui no 1 e dá um salvar aqui, ó, tá? É que a tela tá grande, ó, ele vai salvar, ó, aqui, tá vendo aqui, ó? Vai salvar no teu computador, ó. Provavelmente na área de download, né? Ou onde você especificou. Aí você só vai salvando, depois você manda todos os arquivos para mim, tá? Que vocês já sabem fazer aí, que vocês já fizeram bastante. É ou não é? Então agora a gente vai aprender aqui a mexer nesse ambiente. É ridículo de fácil, né? Tem um botão play para rodar o programa, botão para estopar o programa, salvar e abrir. Esse aqui teria o compartilhar, que ele ainda não está tão bom, tá? Que você podia compartilhar, por exemplo, com o professor, tá? Mas daí cada programa que você faz, você vai ter que compartilhar comigo. Aí não vale a pena, tá? Eu queria pegar um bloco assim de programas e que você pudesse mandar aquela lista, né, para mim, né? E compartilhar a lista inteira. Se for compartilhar um por um aqui, tá? Deus o livre, né? Então, eu prefiro que vocês salvem, tá, no computador e não usem o compartilhamento. Salva lá, envia para mim o arquivo meu, tá? Aí eu rodo aqui no meu aqui, tá? Ó, vou fazer um aqui, ó, comandinho aqui, ó. Instituto Federal. Então aqui eu pus um programa aqui que vai escrever na tela, ó que comando difícil, comando escreva. Comando escreva vai escrever na tela, né? Escrever o quê? O que está em amarelo, aqui em aspas duplas, ó, Instituto Federal. Aí eu venho aqui e dou um run aqui, ó, que tem que rodar o programa, né? E aqui ele mostra o que ele vai fazer, ó. Instituto Federal, programa finalizado. Esse aqui é o mais bobo que tem no universo, né? É o programa que ele só manda escrever uma frase aí na tela, né? Tá bom? Então, ó, tá aqui o programinha, ele tem estrutura aqui que a gente vai ver, tá? Com calma. Tem estrutura de programação e aqui tem a execução. Então esse aqui, vamos dizer, né? É o que vai aparecer para o meu usuário, tá? Essa tela aqui, ó. É o usuário que tá vendo, tá? Então a hora que você roda um programa, ele aparece isso aqui, ó. Tá? Tira o programa finalizado aqui, ele só vai mostrar o Instituto Federal, certo? Esse aqui é para o programador, ó. É a visão do programador, tá? É o código fonte. Já ouviram falar nisso aí? Tal do código fonte, né? Então esse aqui é a fonte, o código, e esse aqui é o executável. Executável o que que é? É o programa que você executa, tá? A hora que você gera tem um programa qualquer, executável, tá? Ele gera duas coisas aqui. Um é o código fonte, que está aqui, ó, e o outro é o executável, que fica aqui embaixo, que é o que vai para o usuário, tá? Ele não vê o código fonte, tá? A não ser que eu permita, tá? Que o programador permita, né? Que o usuário possa ver o código fonte. Mas como a gente está aprendendo aqui, o que eu criei, né? O que a gente está usando? Ele tem um ambiente que ele tem tanto código fonte aqui, quanto executável. Aí eu como professor, né? Eu quero ver o que você fez, tá? Quero ver o resultado dele aqui, ó, entendeu? Então essa aqui é a tua ideia para resolver um determinado problema, tem toda a instrução aqui para o computador, tá? No código fonte, e aqui embaixo tem o que? Tem o executável, ele rodando, ele funcionando, tá? Então todo programa aí que você fizer, evidentemente, né, você tem que executar, tá? Tá vendo ali? Executa o programa, tá? Você tem que rodar a criança, tá? Fazer ele executar, fazendo uma simulação do funcionamento dele. Beleza? Então você escreve o código, simula o funcionamento dele. Ok? Então você tem que ter dois comportamentos, né? Um comportamento do programador propriamente dito, que vai escrever o código fonte, e outro aqui vai ser do usuário, tá? Simulando a execução ou funcionamento do teu programa. Para testar, né, gente? Para testar, para ver se ele funciona, tá? Não adianta você fazer um programa e não testar, né? Tá?
você não tem certeza se ele funciona de verdade. Ok? Tudo bem? Beleza? Dúvidas aí? Legal, né? Então tá, Web Studio, aqui vocês escolhem, tá? Para mim vai ser a mesma coisa, tá? Não tem diferença aí. Prefiro até o web, né? Eu acho que vai ser mais fácil, mais tranquilo, tá? Precisa ter uma internetzinha mais ou menos, tá? Não precisa ser aquela coisa assim. Mas sem internet não funcionar. Então, talvez seja interessante para você, né? O pessoal que trabalha, por exemplo, né? Sobrou aqueles 10 minutinhos, 15, assim, que você pode dar uma olhada aí num programa. O que você faz? Você não precisa instalar. Tem muita empresa que não permite, por exemplo, que você instale, né? Programa. Rodar na internet dá. Então você coloca lá o Web Studio, tá? E consegue programar aqui, ó. A maioria das empresas não permite que você instale nada, tá? Para evitar vírus, essas coisas assim. Então eles não deixam, né? Então você não precisa ficar instalando lá. Você consegue fazer todo o programa aqui, ó. Tendo aí uma internetzinha, tá? Ok? Bem interessante, né? Essa possibilidade, tá? E sem você ficar... se te pegarem ainda na empresa e você está programando, né, gente? Você está estudando, então, ó, ainda, né? Eu vi já bastante aluno meu se dá bem, assim, porque começa a conversar com a galera, né? Teve um aluno aí que trabalhava numa empresa, ele começou a perguntar no departamento dele quem que sabia programar. E a galera não sabia. Ele acabou indo para um outro departamento lá, que o pessoal sabia programar, e daí para pedir ajuda, sabe? Pedir dica. O que aconteceu com ele? Ele foi transferido. Que ele foi aprendendo, o pessoal viu que ele estava programando, chamaram ele para trabalhar com ele. Olha que interessante, né? Falaram, não, o moleque vai ficar perdendo tempo no outro depois. Vem aqui trabalhar com nós aqui, tá? Olha só, né? Então tá aqui, ó, conhecendo Portugal Studio. Então, acabei já falando, antecipei as coisas, né? Se vocês tiverem dúvida, dá para recorrer aqui à apostila, tá? Para poder matar essas dúvidas aí. Então aqui falo o que é, né? Os principais botões, né? Novo arquivo, acho que não precisa explicar isso aqui, né, gente? É bem intuitivo, né? O Portugal, né? Aqui tem o que eu estava falando para vocês, né? Os exemplos, né? De programa, de código, né? Já pronto, tá? Entrada e saída, então a gente vai trabalhar com a maioria deles aqui, tá? Só a gente não vai entrar em joguinho, música, essas coisas aqui, tá? Esse aqui não, né? Então ele mostra o que é, como que é a tela, e aqui a tela básica aqui do meu programa, tá? Então, o que seria aqui o início aqui da programação, tá bom? Com essas telas iniciais aqui dele, tá? E daí a gente já pode começar a programar. Deixa eu ver como é que tá aqui o tempo. Pra gente não exagerar, né? Então tem os primeiros aqui. Vamos fazer o primeiro programa, então? Beleza? Abre aí o teu Portugal Studio Web, tá? O Web Studio. E a gente vai fazer esse cara aqui primeiro, ó. Chegou a hora de criar o primeiro programa aqui, página 46 da apostila. Sempre usem a apostila como referência, tá? Eu coloquei um monte de exemplo aí dentro da apostila, tá? Para que vocês venham aqui e falem, nossa, mas como é que faz aquele programa lá, né? Eu coloco o exemplo aqui, então ele está aqui, ó, explicando como que é, tá? Então tem bastante caso assim. Eu coloco vários exemplos que são chave, tá? Aquele exemplo que você usa para desenvolver um programa aqui que eu peço dentro de um exercício, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês aí, tá? Inicialmente, né? Como você tem que aprender, uma das técnicas é por repetição, tá? Eu vou pedir para que você, toda vez que vier um programinha assim, ó, você faça, tá? Você, tem que copiar? Muito bobo. Não é, gente, tá? Não é bobo.
você ficar copiando, porque é assim que você vai aprendendo os detalhes da linguagem, tá? E vai aprendendo a resolver os problemas quando eles aparecerem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho que escrever programa na linha 1. Na linha 2 eu tenho que abrir chaves, tá? O programa, ele funciona de que jeito? Ele abre chaves e fecha chaves. Isso aqui está determinando o início e o fim aqui do programa. Entendeu? Se você esquece de colocar abrir e fechar chave, dá erro. Porque o programa tem que saber onde começa e onde terminam as coisas. Como tem lá no fluxograma, lembra? Tem aquele botão lá, início e fim. Isso aqui para o computador é o início e esse aqui é o fim. Tá? Abriu e fechou chave. Beleza? Dentro do meu programa, ele é subdividido em funções, tá? Então tem o programa, propriamente dito, e cada programa tem a sua função. Tá? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar só com uma função, que é a função início. Tá? Beleza? Que nas linguagens de programação chama função principal. Não sei porque que eles botaram início aqui. Eu colocaria a função principal, tá? Então a função principal, ou a função início aqui, ela vai ter dentro dela todos os comandos que eu vou passar para o meu computador. Então ele abre chaves e fecha chaves de novo. Então qual que é a base aqui do início e fim para cada coisa que é criado dentro de um programa de computador? Abre com chave, fecha com chave. Abriu com chave, fecha com chave. Então, se você não começar a copiar isso aqui, ó, e ver como funciona, você vai esquecer das chaves, não vai ligar para isso e vai passar batido e vai começar a dar um monte de erro, tá? Então copie e faz funcionar isso aqui, ó, tá? Todo o que você fizer. Olha aqui o que ele está fazendo. Cria um novo arquivo, ela já vem com a estrutura inicial, você vê que ele já vem pronto, né? Já vem com a estrutura básica aqui prontona, né? Então você não precisa criar. Na estrutura inicial é marcado o início e fim de programa com chaves, tá? Abre chave e fecha chave. A estrutura inicial também marca o início e fim da função principal do programa com as chaves, tá? Copie o exemplo do Hello World, tá? E faça aqui em português, ó. Olá Mundo, né? Em vez de fazer o Hello World, que é o primeiro programa que a gente faz sempre, né? A gente vai fazer o Olá Mundo, pode ser? Então a gente vai para lá, ó. Olá Mundo, e vem aqui, ó. Vamos colocar um lupa aqui, fica bom para vocês, né? Então o que a gente faz aqui, ó? Tem aqui o meu programa, né? Vou começar do zero de novo. Novo arquivo. Ele abre aqui, ó, tá? Põe esse aqui pode ser exemplo 1, ó. Exemplo 1, tá? Ó, tá aqui, ó, exemplo 1. Aí eu pego a chavinha aqui, ó. Vou colocar essa chavinha, dou um Enter aqui para ela ficar aqui, ó. Por que é legal fazer assim, tá? Pelo menos inicialmente, ok? Para que eu possa localizar onde está o início e o fim aqui, ó. Ele fica aqui retinho, ó. Onde tem as coisas, tá vendo? Tem até uma linha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Ele mostra uma linha aqui, que é tipo uma régua, né? Onde ele está marcando onde é o início e fim. Então, se eu clicar no elemento aqui, ó, eu cliquei aqui na chave, tá? Ele mostra qual elemento, esse aqui é o início, né? Ele mostra onde está o fim, tá? Ó, se eu clicar aqui também, início e fim. Então, se eu tiver um programa enorme aqui, por exemplo, tá? E eu não souber onde está o início e fim, eu clico dentro dele e ele vai me dizer onde está o elemento aqui de fim. Tá vendo a linha aqui, ó? Que está passando aqui? Vocês conseguirem ver, tá? Então, tá vendo? Então aí que ele vai determinar onde estão as coisas. Se você esquecer de colocar um fim aqui, ó, ele vai se embananar, tá? Tá vendo aqui? Esse aqui é o início dele, não tem fim. Esse aqui é o início e pegou o fim do outro lá. Tá? Então tomem muito cuidado com isso aqui. Para vocês pegarem a referência certa
e usarem a estrutura certa aqui da programação. Então a regra básica o que é? Tudo tem que ter início e tudo tem que ter fim, tá? Então, ó, começa, o que é o início? Abre chaves e fecha chaves, tá bom? Se você vier aqui, ó, vou dar um comando, né? Comando para escrever na tela, é escreva mesmo, tá? Dá um espacinho, abro parênteses, tá? Ele já coloca o final, você vê como ele é inteligente, né? Então isso aqui é um editor de texto aqui para programadores, tá? Beleza? E como eu vou escrever alguma coisa na tela, eu tenho que usar aspas duplas, tá? Opa, errei aqui. Aspas duplas aqui, tá? Porque fica amarelinho, tá? E aí eu escrevo o que eu quiser aqui, ó. Hello, opa, hello world, tá certo, né? Ok? Ou olá mundo lá, tá? A hora que eu dou um hello world aqui, ó, eu estou mandando escrever na tela o hello world. Acabou? Acabou. Dou um executar aqui e vamos ver como que ele vai... Opa, escreveu o hello world aqui, ó. Deu algum erro? Não deu erro, então tá tudo certo. Se eu esquecer algum comando, por exemplo esse aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Esquecer de finalizar alguma coisa, for executar, ó, traduzindo o erro sintático, tarará, ele dá um monte de erro aqui, ó, tá? Entendeu? Ó, erro, escopo do programa não foi fechado corretamente, insira o caractere pá. Ele ainda fala que é para corrigir o problema na linha 9, coluna 0, tá? Vamos lá, linha 9. Olha aqui, ó, a linha é toda numerada. Por que a linha é numerada? Exatamente por isso, tá? O compilador, o programa que está rodando o programa, ele achou um erro, tá? E falou que está na linha 9. O programa tem 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Ele não conseguiu identificar onde que está o erro aí direito, tá? Então ele ficou meio perdido. É normal, tá? Se é um erro assim meio fatal que nesse aqui, tá? Ele se perde às vezes e dá um indicativo até meio maluco assim de onde está o erro. Por quê? Porque ele não conseguiu definir direito onde está o erro, tá? Então cuidado com isso aí, tá? Então, se você também coloca dessa forma, que esqueci de colocar aspas duplas, ó, vou executar, também vai dar erro, tá? Por isso, você vê um detalhezinho, né, gente? Detalhezinho bobo aqui, faltou aspas aqui, ó, tá? Você vê que a hora que eu coloco aspas, ele muda de cor, né? Isso aqui que a gente chama, que ficou em amarelo, é uma string, tá? String, assim. String, o que é? É um texto, tá? Ou em inglês, assim, para traduzir, né? Uma cadeia de caracteres, tá? O que é uma cadeia de caracteres? Deixa eu explicar aqui para vocês. Ó. Curtiram? Aqui, ó, o primeiro programa de vocês, ó, vai ser isso aqui mesmo. A gente fazer o quê? Escrever uma mensagem na tela, tá? E ele aparecer na tela do computador. Que a primeira coisa que a gente tem que aprender é aprender a dar um comando, tá? Então, o comando qual que é? Escreva, tá? Que é o comando principal, uma função, né? E aí vai escrever o quê? Hello World, tá? Então, comando e o que você está mandando fazer, tá? Mandando escrever na tela o Hello World, ok? Vamos falar lá sobre cadeia de caracteres, tá? Opa, o mouse está gigante. Então, cadeia de caracteres é que o computador ele não entende, né? O que é um caractere, tá? Por quê? Ele trabalha melhor com números, tá? Isso é uma coisa que ele entende de cor, de vez, né? Mas a hora que você trabalha com um caractere, caractere é isso aqui, ó, né? Isso aqui é tudo caractere, tá? Até número, né? É qualquer coisa que você está colocando no teclado, tá? Qualquer coisa que você usa. Então, se eu for escrever meu nome, por exemplo, que para ele não faz sentido nenhum, ele vai entender assim, ó. R mais I mais C mais A mais R mais D mais O, tá? O, né?
Então, para ele, aqui é o caractere R, I, C, A, mais R, mais D, mais O. Tudo concatenado, tudo ligado, né? Com mais. A hora que eu vou juntando aqui, ó, eu vou concatenando, ele vai ligando uma coisa na outra, tá? Isso aqui não é bem soma, isso aqui se chama concatenar, tá? Concatenar. Concatenar é unir, tá? Mais ou menos isso, né? Ok? E para ele, isso aqui, ó, é um caractere, mais outro caractere, mais outro. Para ele, isso aqui parece uma corrente, né, gente? Que vai se entrelaçando assim, ó. O R está conectado no I, que está conectado no C, entendeu? Então, para eles chamam isso aqui de string, tá? Que é o que? Cadeia, em português, né? De caracteres, tá? Caracteres. Ok? Então, as linguagens de programação em geral aí chamam isso aqui de string, tá? Então, a hora que eu escrevo uma frase, coloco um nome, alguma coisa, para o computador não faz sentido, tá? Isso aqui são dados que a gente chama de alfanuméricos, tá? Alfanumérico é tudo que não é numérico, tá? Então, por exemplo, por que é numérico também, tá? Porque o número da tua casa, por exemplo, Rua Brasil, número 70, tá? Esse número aqui, apesar de ser um número, tá? Ele não é um número que eu calculo, entendeu? É um número, simplesmente, tá? Não é um dado numérico que ele é calculável, beleza? É só uma informação que eu estou passando lá. A hora que eu uso um outro tipo de dado, por exemplo, o valor do preço da gasolina, tá? Preço da gasolina. Isso aqui já tá 5 e não sei quanto aí, tá? 5,78. Isso aqui já é um valor que eu posso calcular. Por quê? Porque eu posso operar, tá, matematicamente para ele. Por exemplo, eu quero saber quanto que eu vou gastar para encher meu tanque, tá? Esse é um programa que a gente pode fazer. Ok? Então ele vai falar, bom, se cada litro custa 5,78 e eu tenho 45 litros dentro do meu tanque, eu faço uma multiplicação ou faço uma operação matemática, aritmética, tá? Para ele, isso aqui é um dado numérico, tá? Numérico. E esse aqui da Avenida Brasil, número 70, é um dado alfanumérico. Que nem a Rua Brasil mesmo já é um dado alfanumérico também, tá? Não tem número, né? Mas só o 70 aqui, o número 70 também. Apartamento 37 também, tá? É outro dado alfanumérico. Entenderam? O teu número de telefone, 97, barará, tá? Também é um número... Quer dizer, o número de telefone você não computa, né? É uma informação. É um número. Mas é um alfanumérico, tá? Entendeu? Então, tudo isso aqui a gente chama de string, para facilitar, tá? E o que é numérico? Numérico é número mesmo, tá? Número que eu faço conta, tá? Que é o propósito do computador, tá? O propósito do computador é computar, fazer conta. Ele nasceu para isso, tá? Ele foi projetado para fazer conta, tá? Por isso que a gente vai trabalhar com um monte de matemática aqui. Vocês vão ficar tudo doido, né? Porque a gente vai trabalhar com matemática, conta, tá? E também com string. Falou? Então vamos lá. Então, ó, esses programinhas aqui da página 46, já peço para vocês, ó, faz aí. Tá? Não é para ficar de enfeite aqui, tá? Eu quero que vocês façam para copiar. Mas é muito fácil. Faz, tá? Ele vai começando, ó, como que faz? Tá aqui, ó. Tem dúvida como é que faz? Ó, faça o algoritmo Hello World, depois clique aqui no ícone do play, tá? Que é o verdinho aqui, né? Para executar o programa. Repetindo, né? Não adianta fazer o programa aqui, o código, sem executar ele, tá? Não serve para nada. Tá bom? O programa ele tem que ser executado. Onde é que você executa?
no play aqui, no mais, tá? Ok? Daí a gente continua na próxima aula. Tá? Aí eu vou falar aqui de declaração e atribuição. Vamos começar a falar de variáveis, tá? Para aqui na... Tá bom, né? Tá bom por hoje já, né? Pra vocês não ficarem doidos, tá? Ó, a gente já começa a falar de como que é... Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, já dá para dar uma explorada aqui, ó, tá? Nesses programinhas aqui, ó, para vocês poderem copiar aqui, ó, copiar mesmo, tá? E verem como é que funciona aqui, ó. Esse aqui já é um programinha que fala de todas as variáveis, tá? Aqui é do tipo de dado inteiro. Ó, aqui é tipo numérico, ó. O que são números inteiros? Tá? O que são números reais? Lembra lá do escolinho da tia Chica, né? Os números inteiros, números reais. Tá aqui, ó. Vamos usar agora, tá? Tipo caractere, tá? Beleza? Tipo cadeia, que é string, tá? Isso aqui. A grande quantidade de caracteres. E aqui a gente vai partir para os comandos já. Tá bom? Tá bom ou vocês querem mais aí? Vocês que falam, eu fico até amanhã cedo falando isso aqui, ó. Vai? Deixa vocês curtir um pouco o feriadão, né? Deixa aí que a gente vai de boa, tá? Mete marcha aqui? Não, gente, vamos com... Tá bom, né? A gente já vai. Daqui a pouco a gente já tá programando, tá? Vamos pegar esses dados aqui. Faça então, ó, esses programinhas aqui que eu passei para vocês. Copiem mesmo, tá? Vejam os detalhes dele, dê uma olhada. Leiam a apostila, tá? Revisem a apostila que é importante, tá? Tem bastante informação aí. E tem muito aluno meu que fala, nossa, mas eu não entendi como é que faz isso. Eu falei, mas tem o exemplo na apostila lá, filho. Por que você não olha, né? Ah, sério, professor, mas que página? Eu falo, tá brincando comigo, né? Você quer que eu dê a página também, onde está o exemplo? Vai estudar ali, né? Então, ó, esse material aqui tá bem interessante aqui, né? Tentei deixar ele bem facinho, né? Para que vocês consigam assimilar rapidamente. Nada é para ser decorado aqui, tá? Tudo é para ser entendido. A minha aula é prática, tá, gente? Então, o que vocês têm que pegar aqui? Aqui tem explicação, ó. Vocês fazem o quê? Leiam, tá? Uma vez, né? Eu não vou cobrar isso aqui. Eu vou cobrar isso aqui, ó. Isso aqui. Tá? Isso aqui é para você entender o que está escrito aqui, para fazer sentido, tá? Beleza? E fica uma tarefa exaustiva para vocês, hein? Vocês responderem essas questões aqui, ó. Vocês já deram uma olhada lá? Aqui, ó. Questionário de algoritmos e programação. Então tem um questionáriozinho aqui, ó. Respondam e fica a tarefa da semana aí para vocês. Tá bom? Eu vou deixar esses dias aqui de feriado para que vocês tenham tempo, tá? Para fazer as atividades que vocês ainda não fizeram. Pra vocês ficarem com tudo em dia. Tá bom? Por isso que eu não vou passar mais coisa para vocês, tá? Pedir acesso? Sério? Como assim? Ah, tem um aqui que pode ser que esteja correndo mesmo, tá? Que ele tá... Eu usei a conta pessoal. Pessoal não, é a institucional, né? E vocês estão usando o e-mail pessoal, tá? Deixa eu ver se é isso aqui. Tá aqui, ó. Restringir aos usuários do Instituto Federal. Não, vou tirar aqui, ó. Vê se você consegue agora. Tá? Eu não sei porque ele sempre volta para fazer isso aqui, tá? Então ele estava pedindo só para quem é do Instituto. Ele tem isso, tá? Aqui, ó. Restringir o usuário do Instituto Federal Ciências do Campus Salto, tá? Então eu tenho que desabilitar isso aqui. É óbvio, é limitado a uma resposta só. Você não pode ficar fazendo um monte de vez, né? Então vejam bem o que vocês estão respondendo, porque você já vale ponto, tá? Mas é bem fácil, tá? Ok? Conseguiu, André? Deu certo, hein? E Eric, né? Vê se vocês conseguem. É para dar certo agora, tá? Foi, né? Foi aqui não? Ou foi?
Tá pedindo ainda? Não, dá um refresh aí na tela, dá um F5 aí, tá? Entendeu? Marca ele aqui, aperta o F5 aí. Que às vezes é só dar um reload. Que eu já tirei a restrição. Tá falando aí? Você fechou a tela, abriu de novo? Fecha aqui, ó. Fecha ela aqui, faz de novo aqui, ó. Tá? Agora deu certo. Deu? Não? Porque como eu fiz a alteração aqui, vai ver que não deu tempo, né? Dá um F5. F5 é refresh, né? Sabe, gente? Marca ele aqui, ó, e dá um... Ele recarrega, né? Oi, Felipe. O Felipe tá curtindo um som. Eu vou parar a transmissão aqui, tá? Que a aula já acabou, né? A gravação, tá bom? Tchau!